Profetiza aí, profetiza. Profetiza sobre a vida da pessoa que está ao seu lado. Hoje eu quero falar sobre santidade, sobre adoração e sobre oferta. Mas ressaltando aqui o que muitas vezes é o que motiva muitas pessoas. O que motivava a grande multidão que andava atrás de Jesus. A grande multidão andava atrás de Jesus pelos sinais que ele fazia, pelas maravilhas que ele realizava. E você sabe, eu penso, né, quero compartilhar contigo, mas eu penso que o mundo confundiu Jesus com um líder, um grande líder, né, político, queria resolver o problema do mundo por conta do interesse do seu próprio coração. Porque eles focavam as coisas nesta terra. A solução no dia que se chama hoje. A solução visível e palpável que muitas vezes é origem e é oriunda do sistema humano, do governo humano. E ela esperava isso. Essa era a motivação dela. Né? Essa era a motivação dela. E a grande multidão andava atrás de Jesus por conta de maravilhas e sinais. E o livro de Atos, capítulo 2, versículo 43, diz assim, que eles estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram realizados através dos apóstolos. Repita, maravilhas e sinais. E perceba que parece até que isso é meio inerente ao ser humano, porque nós estamos sempre em busca de alguma coisa. Eu tenho sempre dito, nosso lema aqui do louvor tem sido assim: quem ministra aqui adore a Deus. Adore a Deus. E eu compartilho com você. Quando você dobrar os seus joelhos, adore a Deus. Louve a Deus. A oração do Pai Nosso, a metade dela, o início dela toda, fala de Pai Nosso que estás nos céus. Fala de Deus. Fala de um diálogo com Deus. Santificado seja o seu santo nome. Venha a nós o seu santo reino. Mas me parece que a expectativa da grande multidão não é que o reino de Deus venha, mas é que o meu reino se estabeleça, a minha vontade se estabeleça, a minha vontade reine. E me parece que antes de entender que Ele é o Pai que está nos céus e que é santo e tudo mais, eu quero é que me perdoe os meus pecados, como também eu tenho perdoado os outros. Eu sou um pouquinho bom, já acho que todo mundo tem que ser do mesmo jeito que eu, né? A gente é assim, a gente conquista alguma coisa. Eu estava pensando esses dias, por quê? Por que é que Jesus é tão adorado sem nós termos conhecido Ele como homem? Por que as pessoas se humilham diante de Jesus, diante de Deus? E por que elas dão muitas vezes e depositam diante do altar dele tudo que elas têm, inclusive a vida delas? Por que fazem isso? Por que elas se humilham e se sujeitam ao governo de Deus, de um Deus, de Jesus, que nem aqui está? Eu percebo que a Bíblia, os seus princípios não mudam, né? Os princípios falam daquilo que sustenta as leis do reino dos céus. Os princípios dele não mudam. Aquilo que você planta, você colhe. E Jesus disse a Pedro que era necessário que ele lavasse os pés de Pedro, não era assim? Pedro diz, não, que é isso? O Senhor lava meus pés? Você imagina hoje chegar aqui uma autoridade humana, né? Presidente da República, Bolsonaro, diz assim, Valdir, eu preciso lavar teus pés. Você vai dizer, primeiro que você vai pensar que tem algum interesse. Você vai falar, não faça isso, que vai me custar caro. Essa lavada dos pés. Não é porque é ele, é a pessoa, é a função. Enquanto eles não mudarem isso, nós ainda vamos ficar com a última impressão que temos, né? Enquanto os políticos não se converterem, mudarem de vida, por isso nós oramos, né? Mas me parece que Jesus então se humilhou tanto que ele colhe humildade. É simples assim.
Ele colhe humildade. Aquele que se achega até Jesus, ele pode ser o mais soberbo, o mais duro homem de coração, ou a dura mulher, ou a dura criança, o duro idoso, seja quem for, mas o coração dele, diante de Jesus, é quebrantado. É quebrantado. Se ele chegar até Jesus, não tem coração que resista. Não tem. Sabe por quê? Porque ele desceu mais a montanha. Desceu mais a montanha. Você quer ser um pai que é honrado pelos seus filhos? Desça. Não, mas a informação do mundo, do sistema humano é suba. Põe ordem nessa casa. Fala mais alto. E se precisar, pega a vara. Né? Se bem que ela é bíblica, é necessária de vez em quando. Mas ela não deve ser a motivação. Desça a montanha. Seja humilde, que você colhe humildade. Mas sabe o que a palavra diz sobre o soberbo? O que ela fala? Se humilhem sob as potentes mãos de Deus, né? Porque aqueles que se humilham no seu tempo são o quê? Exaltados. É assim. Sabe por quê? Eles colhem frutos. Jesus se humilhou e hoje ele é o quê? Exaltado. É o nosso Deus. Colocamos ele no lugar dele, no trono. Fazemos isso. Ah, mas ao soberbo, ele resiste. O soberbo é o seguinte, eu fui assaltado uma vez, eu e a Márcia, não, assaltado não, acho que eu devo ter fechado a pessoa no trânsito há muito tempo atrás. Não sei se estava errado ou estava certo, mas eu achei que estava certo, né, até hoje. O que me chocou mais foi outra coisa. E a pessoa me fechou daí, acho que era com uma caminhonete que o rapaz tinha, não me lembro. Ele fechou, saiu da caminhonete e me deu um tapa no rosto assim, pá! Querido, eu fiquei pensando. Em outro tempo eu tinha reagido, não tinha nem pensado. Eu deveria ter morrido, porque se a pessoa faz isso, eu imaginei que depois ficou muito claro para mim que essa pessoa estava armada. Eu e a Márcia não esperávamos aquilo, né? Olha que eu não sou muito de conversa, mas eu achei que poderia rolar um diálogo ali, né? O que é que aconteceu? Mas que nada. Eu virei a face, derramei umas lágrimas e fiquei pensando, na frente da minha mulher. Fica pensando. E aí, prosseguimos a vida. Caminhamos. Quantas e quantas vezes eu me humilhei. Mas porque eu tinha nascido de novo. Era uma outra pessoa. Outra pessoa. Não era mais aquele que vivia na lei, onde ele entendia o seguinte, olho por olho, dente por dente. É o seguinte, é assim que funciona. Dá um tapa de um lado, eu dou outro do outro lado. Assim que funciona. Pecou? Pedrada nele. Vamos julgar esse aí, vamos condenar. Ah, mas Cristo vem e estabelece uma lei diferente. Ele chama de lei do amor, que nós chamamos de graça. Lei do amor, Jesus chama. E Jesus, chamando de lei do amor, ele diz o seguinte, quando alguém te der um tapa numa face, o que é que você faz, Rodrigo? Vira outra face. Quando te obrigarem a andar uma milha, você anda 2. Quando você dobrar os seus joelhos e todo cheio de empatia com aquele que é bom, que você gosta, e você orar por ele, derramar lágrimas, Jesus disse, faz isso por esse, mas faz isso pelos teus inimigos também. Sabe que alguém disse para mim, como é que vocês podem orar pelas autoridades? São tão ruins as autoridades. Jesus mandou orar pelas autoridades. Você ora por elas. E ele diz por quê em 1 Timóteo 2? Porque ele quer que elas se salvem. Por trás da autoridade tem uma pessoa que precisa de salvação. Como você alcançou um dia. Ele precisa também. Então, a lei do amor me parece que ela está tão clara. E nunca se confunda, queridos. Se alguém se achegar a Deus, se achegará por amor. Senão, não é amor. Quer saber? Jesus curou 10, 1 voltou. O resto está tudo certo. Eu queria ser curado. Foi curado. Foi curado. Alguns querem dinheiro. Consegue dinheiro.
Alguns querem ser curados, conseguem a cura. E talvez não, né? Mas é possível. Outros querem simplesmente resolver os seus problemas. Eu vou te dizer quando que está bom. Quando que você vai perceber que você está no caminho certo, que você está na medida certa, precisa avançar. Alguém me disse hoje, nós dois precisamos melhorar. E é verdade. É verdade, mas eu sei que eu estou melhorando. Então, se eu estou melhorando no processo da melhora, o equilíbrio aqui, ele é real. Eu não fico devendo para ninguém, a não ser o amor. O amor. Que eu sei que não é eu que devo, porque Deus me dá e eu dou. Se eu ficar sem receber, eu não posso dar, então eu fico devendo. Mas se eu estiver conectado com Ele, então está tudo em dia. Mas observa que quando você estiver em paz com aquilo que você está fazendo, quando você estiver em paz, entendendo que Deus está cuidando das coisas para você, você parar de correr atrás da bênção, nunca vai alcançá-la, porque a Bíblia diz que ela deve te alcançar. Mas se você correr atrás, você vai viver cansado. Aquele que vive cansado, sempre atarefado. E não está bem com Deus, né? Mas nesta noite, eu quero ressaltar que sinais e maravilhas, queridos, são uma consequência na vida daquele que serve a Deus. Uma consequência, elas acontecem. Isso acontece. O povo de Deus, os discípulos recebem o mover do Espírito Santo, se enchem do Espírito Santo e a igreja começa a funcionar. Começa a funcionar. Pedro, na sua primeira mensagem, vamos ler o texto. Mais de 3.000 almas se convertem. Atos 2, 38, 47. Pedro respondeu, arrependam-se. Olha lá, queridos. Saiba que o sinal, maravilhas, milagres, bênçãos, essa coisa assim, algo natural quando nós vivemos no processo de Deus. Então ele diz, primeiro se arrependam, cada um de vocês, e depois desçam as águas do batismo. Depois reconheçam publicamente de quem você é, quem é o teu dono. Teu dono é Pai, Filho e Espírito Santo é Jesus, teu dono. Desçam as águas do batismo para perdão dos vossos pecados. O arrependimento é importante saber que não é lágrimas, não é só isso, pode ser recado de lágrimas. O arrependimento é uma tristeza por não conseguir fazer o que é certo, estar fazendo o que é errado. E essa tristeza é tão intensa que você diz, eu quero abandonar essa tristeza agora e eu quero experimentar a alegria de fazer o que é certo, do novo de Deus. Eu quero fazer diferente. É isso aí. Se batizem. E a mensagem foi forte, porque ele disse assim, se batizem, vocês vão então tirar o pecado de dentro de vocês e vai sobrar espaço para o Espírito Santo dar dons a vocês. Pois a promessa é para vocês. E para quem mais? Seus filhos. E todos quanto o Senhor chamar. Você pode saber que se você encontrou Jesus, queridos, não tem como você não gostar de gente. Você vai ser provado, né, nesse processo. Porque gostar de gente não é fácil, né? Já começa por mim mesmo, por você mesmo, né? A gente não gosta de nós mesmos. Você olha para dentro de você e já fala, mas que coisa, não dava para ser melhor? Mas Deus em você começa a se revelar. E Ele começa a mostrar que na verdade você não é bom mesmo. Ele é bom. E em você, Ele começa a te tornar uma boa pessoa. Que você fica parecido com Ele. E aí, você cheio do Espírito Santo, abandonando o pecado, se arrependendo. Então, saiba que essa promessa não é só para você, não. Ela é para várias outras pessoas, para a tua casa toda. Repita, a minha casa. E eu serviremos ao Senhor. Poderia ser eu e minha casa, né? Só mudei aqui. Por conta de ressaltar a casa. Mas a promessa é para todas as pessoas. Por isso, quando eu começar a pensar mais no outro, sabe o que acontece? Eu serei mais humilde. Simples assim.
com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, dizendo: salvem-se dessa geração corrompida. O foco era a salvação, tudo isso para ser salvo. Os que aceitaram a mensagem, então, entenderam. Desceram as águas do batismo, se arrependeram, desceram as águas do batismo. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, não contando com mulheres e crianças, muita gente. Eles se dedicavam ao ensino. Em outra tradução diz que eles perseveravam, né? No ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha aí, um povo que está nesse processo, é alguém que está no caminho certo, no caminho certo. E ele persevera. Se percebe que hoje ninguém tem paciência para nada mais, pede uma coisa para Deus e olha, se já quer que a coisa role no dia seguinte. Se não, nesse momento mesmo. E se não vier, ele vai atrás, com a força do braço dele. Ele vai procurar esse negócio. Vai ver onde que ele acha. Ou num profeta, ou numa igreja, onde ele achar que precisa. Aí é coisa dele. Ele vai. Não percebe que o lugar mais próximo que Deus pode estar de você, sabe onde que é? É onde você está. É onde você está. Esse é o lugar. Não viva pensando que, mas se eu tivesse lá, você está perdendo a presença de Deus, o que Deus tem para dar, para te dar e para fazer na sua vida hoje. Saiba que quando você não consegue se centrar nesse quesito, quando você estiver no outro lugar que você achou que era o lugar, você vai pensar a mesma coisa. Mesma coisa. Questão de dias, de tempo. Pensaremos a mesma coisa. Porque não há um lugar que ele possa estar mais próximo de você. Mas o povo, nessa intensidade, eles então perseveravam, estavam juntos na lei de Deus, naquilo que Deus tinha colocado no coração deles, e naquilo que a Escritura ressaltava à vista deles. E eles, além de olharem para a palavra, eles pegavam o que eles tinham e repartiam com os outros. E além de repartirem, eles gostavam de estar juntos. Eu fico percebendo, você sabe que pessoa que não gosta de estar junto, ela tem problema com gente, né? Se eu te convidasse para ir num casamento aí, quem gosta de casamento, diga amém. Festa, eu gosto. Quem gosta de velório, diga amém. Esse princípio que eu vou pôr funciona para os dois. Se eu te convidasse para ir num casamento aí eu falo: Roseli, esse negócio do casamento é lá no Madaloso e tudo de graça na faixa. E a Roseli vai dizer: glória a Deus. Deus é bom. O inimigo está derrotado. Ela já vai. Roseli vai parafrasear e vai contar, vai falar com a linguagem dela, mas ela vai dizer isso, vai ver isso como bênção. Aí ela pergunta para mim: mas quem é que vai estar lá? Aí eu falo a lista. E se porventura alguém que ela não se dá bem estiver lá, pronto. Aquela bênção inicial, ela vai dizer assim: é coisa do inimigo. Ofereceu de graça para me causar dano lá. Você sabe quando que Deus quer que nós corramos de vez em quando, mas nós estamos amarrados. Estamos amarrados, não conseguimos correr. Outros correm. Você olha para o lado e vê uns 3, 4 correndo, se mandando na frente. E você tropeça e cai de novo e fala de novo, outra vez. Outra vez. E a gente fica amarrado. Você sabe o que nos amarra, queridos? São relacionamentos. Relacionamentos nos amarram. E quando se fala de comunhão, havia necessidade desse povo estar cheio do Espírito Santo, porque eles precisavam entender a palavra, o que Deus dizia nas suas Escrituras, para que pudessem se humilhar. Em se falando de relacionamento, é se humilhar, né? Hein, Lucas? Casamento não é assim? Não sei o casamento de vocês, como é que está o relacionamento. Eu sei que vocês são gente. Se vocês são gente, cabe para vocês. Sempre um dos cônjuges tem que descer a montanha. E quando ele desce muito, ele fica pensando: por que só eu, Senhor? Aí volta para o primeiro item aqui: persevera. Persevera na doutrina. Persevera na doutrina. Mas é assim. E você vai ver que uma hora ou outra o Espírito Santo pega o teu cônjuge e ele revela para ele.
Ele revela que você já desceu tanto que você precisa de companhia lá embaixo. Aí ele desce lá para conversar contigo também. O problema do soberbo é assim, ele está muito longe do outro, não é amigo, não tem, por isso que não se dá bem. Agora, se eu te convidasse, Roseli, de novo, já que eu te usei como exemplo, Roseli, vamos pintar a igreja, carregar pedra aqui de lá para lá, madeira. Roseli vai vir de salto alto, vai vir de luvas, mas ela vai vir disposta. Conheço ela, ela vem disposta a fazer isso. Aí, se ela não tem nenhum embaraço com ninguém no relacionamento, ela não pergunta quem é que vem. Você já viu uma pessoa preocupada com quem vai pregar? Aqui nós temos uma máxima aqui, só quem sabe quem vai pregar é quem está envolvido no trabalho, ninguém mais. Se quiser escolher pregador, queridos, a internet está bem servida lá. Se quiser servir a Deus e ouvir a Deus, aí a internet não vai valer muito. Você vai precisar de joelho no chão e coração nas mãos dele. Mas aí a Roseli não pergunta quem é que vai, ela vai falar, há necessidade mesmo, Pina, Edilson, ela vai me chamar de Edilson porque eu sou irmão dela. E ela vai falar Edilson, eu vou falar, Roseli, ela vai falar, ok, vamos lá. Não tem embaraço com ninguém, não quer saber a lista dos presentes. Você sabe que até para ir para o céu é um problema, quem tem problemas nos relacionamentos, porque ele tem que orar, até para quem tem problema não está resolvido, é uma dica, você tem que orar para saber a lista de quem vai para o céu. E se porventura a pessoa que você tem problema for para o céu, eu te digo que você não vai. Você não vai. Você imagina, a gente não consegue ficar num casamento com alguém que a gente tem problemas. Você imagina ficar uma eternidade com o fulano ou com a fulana. Você imagina, hein, Beth? Esse negócio é duro. É capaz do indivíduo... Não, se ele vai para o céu, Senhor, eu escolho ir para o inferno. Olha, que seja misericórdia mesmo, querido. Porque o test drive é aqui na terra. Você não pense que nós vamos chegar no céu sem passar no teste. No simulador aqui que se chama terra. E amar o próximo como deveria e como diz que ama a Deus. É esse que é o crivo. Esse é o crivo. Então me parece, e a Bíblia está recheada disso. Está recheada desse negócio, como ela fala de comunhão e relacionamento, porque eles estavam juntos, e todo cheio, olha agora, a sequência da coisa. Esses que entenderam a mensagem não estavam motivados pelos sinais e maravilhas, porque essa coisa acontecia na sequência. E eles se dedicavam ao ensino, comunhão, partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor. Olha aí, todos temiam. Você sabe o que é esse temor aqui? Não é medo de Deus, não. É respeito, é reverência à pessoa que ele é. Você chega, você se porta de acordo. Tem uma autoridade, tem o pastor, tem o líder, tem o responsável, tem o chefe, tem o professor na sala de aula. Você se porta de acordo. É assim que é. Você não tem medo, não tem que ter medo do professor, mas pode saber que ele pode te dar 0. Você não precisa ter medo do pastor, mas pode saber que ele pode te deixar de escanteio. Você não precisa ter medo do teu chefe, mas pode saber que ele vai deixar de te dar um aumento. Então, você simplesmente sabe que ele tem atribuições que foi delegada a ele. E você respeita isso. Deus é assim, Deus é assim. Você quer temer alguém? Tema o diabo, não. Tema a mim, que posso mandar você toda a alma, corpo e espírito para o inferno. Isso é Bíblia, querido, isso não é coisa minha, não inventei isso não. Tema a Deus porque, e esse temor tem a ver com reverência. Esse povo eles estavam juntos, eles perseveravam e eles tinham temor. E olha o que acontecia por intermédio deles. Olha o que acontecia. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Era assim. A motivação não era essa. Porque se um dia faltar sinal e maravilha, eu deixo de servir a Deus. Eu era de Deus. Ou melhor, o povo era de Deus. Esse povo era dele. Era do Senhor.
já tinham entregue a sua vida para Deus, descido as águas do batismo. Esse povo já tinha sido provado na oração, na comunhão, no partir do pão. Esse povo juntos sabiam que tinha um pai só, e esse pai era um pai que os amava, mas era um pai justo. E o amor aqui, ele valia tanto para o sim quanto para o não, tanto para o dar certo quanto para o não vai dar certo, quanto para vou te dar ou não vou te dar. O amor era o parecer do pai. E esse povo, então, eles faziam, o Deus proporcionava milagres através deles mesmo. Em vez de você ficar esperando um milagre, agora eu estou plagiando uma frase aqui de um filme, né? Seja o milagre. Seja o milagre. Em vez de ficar esperando o milagre, deixe Deus fazer de você um milagre, ou começar a realizar milagres através de você. Faça isso. Faça isso quando teus filhos, teu esposo, quando alguém estiver endemoniado lá, quando alguém estiver com problema. Esses dias me chamaram para expulsar um demônio. Disse que tinha um chamado na rua de baixo, um ex-pastor. Pastor não veio. Nem sei como é que funciona esse ex-pastor. Acho que não veio mesmo, ficou com medo, né? E tem que ficar mesmo, porque o inimigo é bravo. O inimigo é bravo. Se é ex-pastor, querido, na tua vinda se converta para virar pastor de verdade. Né? Não é questão não é nem pastor, é ser de Deus. E não quis vir, querido. Aí foi eu, o Valdir, lá. Essa já está ficando velha, né? É uma verdade, né? Eu lembro disso de vez em quando. Foi eu, o Valdir, lá. Vamos lá expulsar. E em nome de Jesus. Não é no nome do fulano, do ciclano. Você não precisa ter medo. Você só respeita ele, porque é no nome dele, é ele que faz isso. E as coisas acontecem. Os sinais, as maravilhas começam a acontecer através da tua vida. Eu, numa vida de drogas derramado e mergulhado nas trevas, chegava em casa, minhas irmãs oravam por mim, e eu dormindo, tinha pesadelos, e elas lá toda noite, expulsando demônio. Tinha uma turma lá, né, de demônio em cima de mim, porque era todo dia, uma legião ali, não esmorecia, todo dia, saía 50, saía 30, saía 10, ia saindo, liberando, eu não sei quanto, né, estou dando um chute aí, a legião é bastante, querido, esse negócio vai. Mas elas perseveraram, não desanimaram. E aí, se daria tempo de chamar um líder, um pastor, não dava, né? O cara tinha que posar lá, tinha que ter um quartinho para ele. Não dava. Você não sabe quando o inimigo vai atacar, querido. Você não sabe. Ele vem como um ladrão. E você tem que estar preparado. Você tem que ser de Deus. Você tem que ser do Pai. Ser do céu. E através deles, então, as coisas aconteciam. As coisas aconteciam através dos discípulos. Sabe por quê? Porque eles estavam juntos. Não estavam sozinhos. Porque eles eram canais de bênção. Porque eles estavam bem. Seja para carregar pedra, ou seja para festa, ou seja para o velório. Sabe como que o diabo consegue impedir você de ser bênção? De fazer o que Deus quer que você faça? Desse jeito. Criando conflitos nos relacionamentos. É assim. Aí ele manda você ir. Primeira pergunta que você faz para Deus: mas quem que vai estar lá, Deus? Não dá para tirar a pessoa? Deus fala: não, quero que você vá justamente para que ajuste isso, conserte isso. Lembra foi Jonas, né? Tentou fugir de onde Deus mandou. Ele chegou lá e ficou chateado, porque Deus converteu os caldeus, né? A ideia dele era que morresse todo esse povo. Eram ruins, eram bárbaros, ruins. Ele pensou assim: Deus só está me mandando lá para dar uma chance para esses caras. Mas Deus disse que desde o menor até o maior, todos se converteram. Pronto. Jonas falou, sentou debaixo de uma árvore e falou, chorou. Não era isso que eu esperava. Não era isso que eu esperava. Mas se ele fosse um pouco mais humilde e descesse a montanha e fosse mais por baixo servindo a Deus, queridos, ele ia falar: Deus, que bom que a minha vida é útil. O Senhor me chamou para ser uma ferramenta sua de vida, de arrependimento. Isso aconteceu através de mim, que bom. Isso é o humilde. É o cara que desceu. É aquele que desceu. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salve-se. Já falei tudo isso? Já. Sinais e maravilhas dos apóstolos. Todos os que criam, repitam, todos os que criam.
mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Não é alguma coisa, é tudo em comum. Você sabe que aquele que está embaixo, ele não tem problema em ser muito soberbo, porque ele já está embaixo. Desceu o máximo que tinha, não tem problema nenhum. Qualquer migalha que jogar ali, ele pega. Fala aqui, bom. Ele sobrevive com a ração básica, né? Eu não segui carreira no serviço militar, porque eu pensei assim, eu falei, Deus, mas todo mundo aqui manda em alguém. Um manda no outro, um manda no outro, um manda no outro. Mas eu sou soldado, eu não mando em ninguém. E sempre a coisa estoura aqui em nós. E quando estoura em nós, soldados, aqui não tem ninguém para a gente dar um tapinha embaixo. Aí eu percebi, falei assim, então eu vou dar o meu melhor nesse negócio. E eu já, pronto, acabou a soberba, estou lá embaixo já. Estou lá embaixo. Se porventura o taifeiro, que era amigo nosso, de vez em quando levava uma comidinha lá do subtenente, né? A gente ficava feliz da vida. Agora, o subtenente, se tivesse uma comida que estivesse fria, ele reclamava. O que é isso? Volta lá essa comida. Nós, se ele jogasse pela janela, o soldado pegasse e falasse, Deus, tu é bom. Isso é de Deus. Isso é de Deus. Jesus conseguiu ir para a cruz por conta disso. Não precisava de ninguém lá para bater palma para ele. Isso aí, manda bala, vai bem. Vão servir o Senhor aí o resto da vida. Não. Ele desceu tanto que não precisava ninguém mais. Ele e o Pai. Ele e o Pai. E o Pai ainda o fez descer mais para que ninguém se vangloriasse dizendo que desce mais do que ele. O Pai ainda virou o rosto dele. Não pôde olhar para ele porque ele carregou todos os nossos pecados. E aí o Pai disse, você desceu mais do que todos. Mais do que todos. Então, se assenta aqui do meu lado. E agora é o seguinte, quando qualquer pessoa quiser vir para o céu, vai ter que passar por você. Você vai ter que me dizer como é que funciona esse negócio. Porque eu posso ser enganado por ela. Você sabe que o homem é bom para enganar pessoas, não é não? Bom. O homem consegue com a tecnologia recriar o dinossauro. E quando você assiste aquele filme, não sei você, mas eu quando assisto eu falo, Deus, isso não é verdade. Mas parece. Ele consegue fazer daquilo que não é real, ele consegue impactar o homem. Como se fosse uma verdade, mas é uma mentira. E está lá. Nós somos vidrados nisso. Eu não assisto uma novela já faz anos. Quem assiste novela, diga amém. Não diga não, senão você vai ficar... Eu poderia até estar assistindo, não sei, mas eu não assisto. Você sabe que você viver a vida dos outros, mas você viver a sua vida. Para de gastar 2, 3 horas por dia vivendo a vida dos outros e pegue meia hora pelo menos desse dia, durma 1h30, e meia hora da novela, viva a tua vida. Viva ela. Comece a construir para você mesmo. Comece a vencer os teus gigantes, destruir os inimigos, os adversários. Comece a fazer do teu reduto, do lugar que Deus te colocou, da tua igreja, da tua casa, do teu trabalho, da tua faculdade. Comece a fazer desse lugar um lugar melhor, um lugar abençoado. E esquece da vida dos outros. Abandona esse negócio. Não vem me dizer que isso não influencia, não. Você vive a história do outro. Nossa, eu já fui visitar alguns que você vai na casa, se chegar na hora da novela, queridos, ele só vai falar assim, entra aí que a porta está aberta, espera um pouquinho. Senta aí que nós já conversamos. No intervalo, talvez. Se ele não quiser ir no banheiro também, voltar e pegar depois. E você não tem tempo para... Não, pessoas não têm tempo para pessoas mais. Mas aqui eles estavam juntos. Esse negócio era comunhão. Era estar juntos. Todos os dias. Eles estavam tão juntos que a oferta já começou a fazer sentido aqui. Porque eles começaram a perceber que os bens deles tinham propósito, queridos. Não cansavam de pegar os seus bens, venderem e compartilharem eles. Sabe por quê? Eu acho que você tem isso também. Quando você vê alguém que você conhece, que está passando necessidade, você pode ajudar, e você vê um brilho no rosto dela, um sorriso. Não tem preço isso. Beth, tem preço? Não tem preço isso. Isso não tem preço, queridos.
Não tem preço. Eles estavam nessa, eles sabiam que tinham pessoas sofrendo. Eles compartilhavam sem problemas. Hoje, olha, tem igrejas aí que são focadas em dinheiro, elas têm que criar profissionais nisso. Porque não é fácil arrancar dinheiro das pessoas. Profissional. Tem que ser profissional para tirar dinheiro. Porque para pôr a mão no bolso, queridos, se não for o Espírito Santo, em se falando de quem depende de Deus mesmo, não será ninguém, né? Para quem depende de Deus. Mas eles começaram a perceber que isso era uma rotina natural de quem era de Deus, de quem tinha fundamentação da sua vida, quem estava construindo a sua vida num fundamento chamado Jesus Cristo, que é o amor. Aí, o amor começava a dizer sim para alguns, e não para outros também. Não tem problema, é o amor. Não tem que ficar dando dinheiro para todo mundo, não. Mas eles começaram a entender a direção do Espírito Santo, e necessidade, de fato, aonde eles estavam, não tinha. Todos os dias eles continuavam se reunindo no pátio do templo, ou nas casas, né, no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos compartilhavam das refeições. Com alegria e sinceridade de coração, louvavam a Deus, tendo simpatia e caindo na simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava pessoas. O Senhor acrescentava pessoas. Eles então andavam com liberdade. Você sabe o que é andar bem? É isso aqui, eu olhar para todo mundo, amar todo mundo, está tudo certo. E você não tem problema em correr, em parar, em sentar. Sabe que Deus manda correr às vezes, mas às vezes Ele manda parar, ficar sentado, não fazer nada, né? Essas regras assim, para Deus, é Deus que comanda esse negócio. Às vezes Ele fala, não faz nada, quietinho aí. Você fica quietinho. Edil, você está doente hoje? Não, só estou quietinho. Por que está doente? Está muito falador hoje? Estou falador, estou pregando. É minha função, Deus me mandou pregar, estou falando. E você começa, em sendo dirigido pelo Espírito Santo, a alegria e a sinceridade de coração. Nós vamos pegar nos dias de férias, pegamos, né? E a gente fica triste nas férias, nós temos que mudar isso, hein? Ore por nós. A gente fica pensando, por que não estamos na igreja? E olha que é um pensamento integral ali. É eu, Márcia e Jonas, a gente fica pensando, e Amanda. Porque nós gostamos de gente. Não é porque nós gostamos desse quadrado aqui, isso aqui, senão eu ia morar aqui. Gente, queridos, é o que Deus me chamou para fazer. E eu pensava, Márcia, como é que Deus nos deu pessoas com esses corações, né? Para servir ao Senhor. Como é que Deus nos deu? Porque não é para nós. Não estão impactados na pessoa que nós somos. Nós já se humilhamos muito, servimos muito a Deus, porque o amávamos e o amamos. E sabe o que as pessoas fazem quando Deus traz de coração para esse lugar? Também amam a Deus, também se derramam, também derramam o seu coração para Deus, também o servem como nós o servimos. O trabalho não é para mim, querido. Não é para mim, eu tenho dificuldade disso, porque eu esqueço até de agradecer, às vezes, muito. Porque eu acho que nós somos iguais, como eu não fico me agradecendo toda hora, eu também não agradeço muito, não sou muito de bajular, né? Mas faço isso quando foco ali, mas se não dá para focar, às vezes não consigo, porque eu penso que essa mesma alegria que você tem, de Deus estar chamando você para esse lugar, para estar onde você está, para o seu trabalho, para a sua casa, né? Você vai trabalhar isso no princípio. E nós lá da praia, né, vendo no Face, uma ferramenta poderosa. Vendo a Daniela, né, dando abertura no culto. Daniela dando abertura no culto. Que legal, Senhor, que benção. Olha, que mover. E nós percebemos que então a gente pode estar juntos, de mente e de coração. Nós podemos estar alegres. O que nós precisamos é estar bem um com os outros. Nós precisamos estar bem com Deus. E em estando bem com Deus, querido, deixa que Deus acrescenta as pessoas. Às vezes a gente fica convidando um monte de gente para vir para a igreja, mas nós somos um problemático. Temos dívida aqui, dívida lá, briga lá, discussão aqui. Não adianta, quanto mais gente vier, pior é. Ele vai falar, se está naquele lugar, eu quero distância daquilo. Agora, se você estiver bem, querido, você vai começar a perceber que as pessoas vão começar a ligar para você. Hoje a Marli me falou, André, disso. Me passa o endereço da igreja. Você vai começar a pegar o endereço da igreja para mandar para os outros.
Você não vai precisar ficar lutando aí para amarrar os 3, 4, trazer amarrado para cá, não. Não, você vai. E eu sei que você talvez já esteja vivendo isso. Está vivendo isso. As pessoas vão querer estar aonde você está. Aonde você está. E por último, o livro de Levítico, ele fala sobre santidade, adoração e ofertas. E ele ressalta a apresentação de holocausto, o gado, de oferecer o macho sem defeito e apresentar ao Senhor na tenda do encontro. E o Senhor, então, o aceitará. Né? A santidade, quer dizer, é uma postura de quem põe a sua vida à disposição de Deus. A adoração, ela ocorre quando nós dizemos isso para Deus. Dizemos isso para Ele. A oferta é o resultado disso. Seja o nosso tempo, seja as nossas posses, seja os nossos talentos, seja o que nós tenhamos. Mas a disposição, mas a declaração é igual a uma atitude. Nós temos que olhar para a nossa vida e ver quais são os legados que nós estamos deixando, né? Quais são os legados? De humildade ou de soberba? Humildade de quem serve ou de quem quer ser servido? Qual é o legado que a gente deixa? Se nós nos preocuparmos com aquilo que nós estamos fazendo, deixa que no seu tempo, o Salmo 1 diz, você vai colher fruto. No tempo de Deus, no tempo certo, você vai colher fruto. Do contrário, a gente se preocupa tanto com as outras coisas, a vida dos outros, e a gente tenta mudar lá para tentar colher fruto. Não, o fruto vai ser colhido pela tua semeadura. Né? Então, a nossa vida, essa disposição do povo, da igreja primitiva lá em Atos dos Apóstolos, de estarem juntos, de serem um, de declararem esta verdade em todo o tempo, e de fazerem desta declaração e dessa disponibilidade uma verdade vivida, com atitudes. Eu conheço gente que é boa de papo, mas nada de atitude, nada, zero. Eu escuto o papo e passa. Eu tenho outras coisas para escutar. Passa. Mas a atitude, queridos, no teu casamento, na tua vida, lá na tua faculdade, no trabalho, aonde você estiver, ela tem que ser fruto dessa disposição e daquilo que você está falando. A oferta a Deus, a atitude oriunda da nossa disposição e confissão a Ele, se define aonde? Na comunhão e na união. Isso tem que levar você perto de gente. Isso tem que levar você a abençoar gente. Isso tem que levar você... Sabe por que a gente tem que descer? Jesus desceu e nós vamos ter que descer também. Porque para viver em comunhão e em união, você vai ter que ser forjado, eu também. Nós vamos ter que correr como Davi, né? Para poder, uma hora, Deus nos colocar no governo com a palavra de vitória para a vida de alguém, nós vamos ter que estar lá embaixo. Sendo provado de que Ele é o Senhor, de que Ele resolve as minhas coisas, de que Ele é dono de todas as coisas. É para Ele que eu faço as coisas. Então, a união e a comunhão, Deus não fará nada que não culmine em melhorar você, a tua casa, os teus amigos, a tua família, a tua congregação, a igreja, o teu trabalho, não o trabalho em si, as pessoas que estão lá. Sempre Deus vai fazer isso, por conta das pessoas. Ele mandou o Filho dele para buscar e salvar quem? Que se havia perdido. Salmo 133, Mauro, fala de cor aí para mim. Quão bom e quão suave é que os irmãos, união, é como óleo que desce sobre a cabeça, que desce na barba, as vestes de Arão. Nesse lugar, no lugar da união, da comunhão, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. É nesse lugar. Qualquer dificuldade, eu vou me separar. Qualquer dificuldade, o filho está ali, está com luta, manda embora de casa. Está com luta no trabalho, eu vou pedir a conta. Mas por que tão rápido assim? Não dá para...
perguntar para Deus se esse negócio não é diferente, se ele não quer lidar com isso de uma forma diferente, se ele não tem um outro propósito em mudar as coisas. Maravilhas e sinais para Deus. Repitam, maravilhas e sinais para Deus tem propósito. É fruto do relacionamento íntimo com Deus e com o próximo. É fruto de comunhão. É fruto de comunhão. É assim. A mãe olha para o filho que nasce, né? Quando nasceu ali, né? Eu vi o parto dos meus 2 filhos. Quando sai aquele bebê dali, você fala assim, Deus, isso é um milagre. Aí a mãe já quer, está ali toda cortada e quer que a criança fique no colo dela aqui já. Aí já põe a criança, beija a criança, encosta na criança e vai. Isso aqui tem a ver com comunhão. Deus me deu. Através de mim foi gerado. Isso deve unir a família. Isso une, né? Une a família. Já tem chá de fralda. Chá de bebê. A família se une literalmente. O relacionamento íntimo, então, os sinais e maravilhas só faz sentido, queridos, na vida de quem é de Deus. Senão não adianta nada. Recebe o sinal, vai esperar o próximo evento para receber outro sinal. Vê uma maravilha, espera outro evento, mas ainda não acredito em Deus. Você não vai acreditar nunca. Você vai ficar vendo maravilha aí, que hoje o homem até faz maravilhas com a tecnologia, com a ciência aí. Ele engana bem, né? Mas se conhecermos a Deus, formos íntimos de Deus, seremos lançados a sermos íntimos de pessoas. E a gente vai ter que trabalhar isso. Mateus 5, 21, 26. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, olha lá, a lei antiga. E quem matar está sujeito ao julgo e ao julgamento, sujeito ao julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca, ou seja, vil, desprezível, seja levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta diante do altar, ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar. Vá primeiro, reconcilie-se com ele, com o teu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Olha como é sério isso para Deus. Como é sério isso para Deus. Chegamos de todo o coração. Deus, toma, tudo é teu. Vamos entregar. Deus fala, vou te dar uma dica, tem alguém que tem alguma coisa contra você. Não é nem você contra os outros, quem dera isso, né? É o outro contra você. Você pode até estar certíssimo, mas o outro interpretou mal a situação. E ele tem alguma coisa contra você. Aí Deus fala, não vai servir de nada para mim, vai ser jogado fora isso. Nada. Eu não estou nesse negócio. Deixa esse negócio aí, deixa que os outros tragam o que tem que trazer para o dia de hoje. Deixa esse negócio aqui. E Deus está falando aqui da tua vida, das tuas atitudes, do teu tempo, do teu talento, do teu dinheiro também. É um risco dizer isso, né? Nem os líderes religiosos diriam isso, do teu dinheiro. Senão, o dinheiro é sempre bem-vindo, né? Mas aqui não é. É bem-vindo se você estiver com o coração do Senhor. Ele é bem-vindo. Porque você é o foco nosso. Deus nos trouxe aqui por causa de você. Mas se isso acontecer, então, deixa a oferta, porque mais importante, meu filho, é você do que o que você está fazendo ou do que você tem. Ajusta com o teu irmão, sabe por quê? É na comunhão. Sinais e maravilhas acontecem na comunhão. A família briga para ter um bem, aí tem o bem, aí quando tem o carro novo, entra toda a família brigada dentro do carro. Maravilha, hein? Eu digo, mas para que esse carro? Para que conseguir isso? Aí um bem, uma casa, briga, discute, quebra, tem a casa nova, compra. Aí vão morar, um quarto para cada um. Eles são casados? Cada um num quarto. Brigaram. Mas o que adianta isso? Que propósito tem? É claro que Deus está falando muito mais a nosso respeito do que a respeito dele. Ele está falando de nós, de você, de mim. Se conserta, se reconcilia, se ajusta. E depois volta para mim, sabe por quê? Por conta da comunhão.
Por conta de que os sinais e maravilhas na tua vida tem que ter propósito. Quando eu te der as coisas, é assim, ó, nós quatro, eu, a Márcia, o Jonathan, a Amanda, no carro, sentado e falando, como é que Deus deu esse carro para nós em uma semana? Quer dizer, uma semana. A coisa desenrolou numa semana, foi um ano. Mas uma semana. E nós todos felizes com o presente de Deus. Mas é assim, ó, estou aqui agora, pronto. Isso é um detalhe, querido. Isso não é tudo, isso é um detalhe. Se ele tira, um dia acaba, isso vai acabar, outro dia pode ficar aí quando eu me for. Não é isso, mas é você entender que tudo que vem, que é oriundo do processo na tua vida, tendo Deus como fundamento e base, tudo é importante. A tua oferta, o teu talento, como disse o Shua, constrangida ali, né? Disse, não, olha o talento, né? Que privilégio poder dar o meu talento para Deus. Tudo que você der, o teu dinheiro, quando você trouxer a tua oferta, você fala, olha, nós estamos fazendo coisas aqui, queridos, quando você sentir, dá oferta mesmo, não tem medo não, viu? Faz isso. Daqui a pouco você está dando em outro lugar, mas faz isso aqui, né? Faz isso aqui que tem propósito, mas independente disso, não gasto nem tempo pedindo muito isso. Deus cuida disso. Deus cuida das coisas aqui. E eu entendo isso. Se temos tempo e é pouco tempo, como ele passa rápido, vamos falar de Deus. Falar dele, das coisas dele. E apresentamos a oferta para o Senhor. Por fim, maravilhas e sinais, bênçãos e milagres só trarão, só carregarão, só conduzirão propósito quando forem frutos do quê? A comunhão e da união. Só assim. Só assim. Você pode estar lá com dificuldades, momentos de luta e dizendo assim, Valdir para a Beth, vamos jantar fora hoje. Aí você pega a mesa, põe lá fora. Lá fora a mesa. Arruma a mesa e jantam fora. Né? Tudo certo. Como em outro tempo, você pode levar ela num excelente restaurante. Porque se vocês estiverem juntos, se amarem, está tudo certo. Mas se odiarem, pode estar num palácio. Num palácio. Cada um de um lado de uma grande mesa. Comendo com talheres de última geração. Nem sei se tem isso, mas está lá. Comendo pratos, né, se alimentando ali de menu que nós nem conhecemos. De nada vale. De nada vale. Se coloca em pé, queridos. Deus nos ama tanto, né? O mover dessa noite foi nesse sentido. Deus nos ama. É um pai de amor. Pai de amor. Pai de amor. Márcia, chama o Jonathan e a Amanda que nós vamos orar juntos aqui. É um pai de amor. Deus é um pai de amor. Ele nos ama tanto. Deus, ele não fica dando voltas para falar a verdade para nós. Ele fala a verdade, porque ele sabe que nós não temos muito tempo, né? A nossa vida passa tão rápido. E a palavra diz que você e eu, nós conheceremos a verdade e ela nos libertará. Você vai ficar livre para prosseguir, livre para caminhar, livre para avançar, livre para avançar. É a noite de união, é a noite de comunhão, é a noite de estarmos juntos, é a noite de pegar o ensino dos apóstolos e perseverar nele, dizer, ele é para mim. É a noite de partir o pão. Se eu tenho um pouco mais, Deus me dará a direção. Eu parto, eu compartilho. É a noite de orar um pelos outros. De orar, queridos. Quando eu começar a orar pelo meu próximo e amá-lo mesmo, de fato, eu suporto um tapa na face. Eu suporto. Eu conseguirei ficar de braços cruzados, sem reagir, no momento da afronta. Eu conseguirei perseverar mais e mais, sustentando ele, suportando, dando suporte. Eu conseguirei fazer isso. E tudo isso nós fazemos pelo próximo, para dar um tempo para ele, para que a misericórdia de Deus seja mais longa na vida dele. Você já pensou como que Deus é misericordioso com os outros? Através de você. Mas pode achar que não? É através de você.
quando você perdoa, quando você espera um pouco mais, quando você anda uma milha a mais, quando você persevera em orar por aquele que é mau. O Espírito Santo quer unir você a pessoas que Ele ama. Eu não sei quem é. Pode ser pessoas que estão aqui, pode ser pessoas que estejam em outras áreas da sua vida. E se você é humilde, Deus te deu ferramentas para amá-lo. Deus te deu ferramentas. Pode parecer que você está numa condição de menos privilégio, mas é o contrário. Você está numa condição privilegiada de deixar Deus agir e de ser um canal nas mãos de Deus, um canal, e experimentar o momento da exaltação, porque quando Deus for exaltado na tua humildade, você vai com Ele, você vai com Ele. Eles te verão sendo humilhado, como viram Jesus na cruz sendo crucificado, mas Jesus aparece a eles quando estava por ser exaltado. Quando você for exaltado, queridos, quando Deus for exaltado na sua vida, eu vou te falar que as pessoas vão ver você, vão olhar para você. E aí talvez é aquela ideia do salmista Davi, quando diz: prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. Senhor querido, Deus, é a noite do teu Espírito Santo consolar os que sofrem. Quem está bem não precisa de ti, são aqueles que sofrem. O Senhor veio para estes, o Senhor veio para aqueles que têm dúvidas, que têm interrogações. O Senhor veio para aquele que está sofrendo, que está perdido. O Senhor veio para aquele que quer avançar, Deus, e quer ir para o céu e não tem forças. Para esse. Queridos, nós queremos orar por você que está sofrendo nessa noite. Você que precisa de um toque especial do Espírito. Você que precisa, queridos, que o Espírito Santo faça alguma coisa que homens não podem fazer. E isso tem a ver com a comunhão e a união. Deus vai aproximar você de pessoas que Ele ama. Vem aqui na frente, Deus está falando contigo. A Roseli vai orar. Essa oração final vai nos conduzir na direção do Espírito. Eu quero tocar em você, se for permitido. Quero orar por você. Nós queremos orar. Minha família está aqui, nós vamos fazer isso também. Se você sente que é para você, queridos, vem cá. Nós vamos orar juntos. O Espírito Santo vai mover a nossa vida como Ele já tem feito. Ele fará isso na nossa mente, na nossa razão. Porque é uma opção, uma escolha que você faz. Deus, que o teu amor, a graça do teu Filho Jesus Cristo e a comunhão do teu Espírito Santo, Pai, esteja conosco hoje e sempre. Amém. Cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração